Tem que gravar a aula. Já estou gravando, já botei para gravar. Vamos ver Estranho, aqui. pra mim não tá aparecendo. Pronto. Começou. Ok? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o que a gente vai ter, gente, anotem aí. Nosso estudo de hoje é, se a gente não conseguir fazer a leitura de alguns trechos, vocês vão fazer como tarefa de casa a leitura e umas questões, acho que são 4 ou 5, na página 67 a 71. Na 67 começa a leitura e na 70 e 71 é que tem as questões, tá? Não é muita coisa, não. Mas vocês vão ter que ler da 67 a 71, tá bom? Aí na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai retomar esse volume 4 a partir desta página e destes exercícios, tá? Então vamos ver nosso vídeo para dar início à discussão. Vocês estão recebendo o áudio? Sim. Tá, então vamos lá. Escola Virtual de Cidadania. Vamos lá. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania,
A pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse, o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Então, gente, eu queria ver com vocês esse conceito de cidadania, que isso não é novidade para vocês, mas em alguns momentos parece que nós, brasileiros, nos esquecemos do conjunto de informações que tem aqui nesse conceito. De modo geral, quando se fala em cidadania, as pessoas lembram só a ideia dos direitos e deveres. Eu, como cidadão, tenho direitos, mas eu também tenho deveres para que a vida em sociedade seja harmônica. No entanto, o que temos bem aqui neste conceito é que a gente tem posse desses direitos e deveres, mas a gente tem que ter também o que, gente? O exercício destes direitos e deveres. Não é só posse, né? Eu não tenho só direito e dever, mas eu tenho que exercitar esse direito e esse dever. O que seria o exercício desse direito e dever para vocês? Na prática, como vocês fariam? Estou passando a bola para vocês. Vamos lá? Você me complica para achar um exemplo agora. Como? Bom, eu diria sobre o voto, principalmente, que é onde principalmente acontece esses exemplos de direitos e deveres, no caso, que o voto é um direito e seu dever. Todo cidadão tem o dever de votar. Só que algumas pessoas, em vez de praticarem seu direito, seu dever ao voto, eles vendem seu voto em troca de dinheiro, o que não é uma atitude cidadã. Ok. Mais algum comentário? Mais algum? Vocês sabem que nós temos direito e dever de fiscalizar os atos dos legisladores e do executivo brasileiro? Saber, sei. Saber, a gente sabe, né? O negócio é que a gente não põe em prática, né? E como a gente não põe em prática, o que tem acontecido com o brasileiro ao longo destes anos de descobrimento, gente? A maioria acha tão cansativo acompanhar e fiscalizar que se aliena, né? E diz que não gosta de política, que detesta política, por isso nem ouve o noticiário quando está passando alguma notícia relacionada à política, nem nem lê um livro que possa aprofundar um conhecimento. Por exemplo, a gente tem na TV Câmara e TV Senado, eles fazem a transmissão dos discursos dos nossos legisladores, mas pouquíssimas pessoas param para ouvir. Por que será que poucas pessoas param para ouvir? Me digam a experiência de vocês. Vocês não tenham medo que aqui não tem nenhuma patrulha, tá? A gente vai conversar sobre discurso político, a gente não está falando aqui nem de candidato, nem de partido. A gente está falando de discurso, de enunciação, ok? Por que vocês não param, não ligam a TV Câmara ou a TV Senado e assistem a um discurso dos políticos lá na hora das reuniões, das sessões? Pessoalmente, por que vocês não fazem isso? Não é para dizer que é falta de tempo que eu estou estudando, não. Estou falando em relação mesmo ao conteúdo que eles trazem.
André, você vai falar? A gente tem desinteresse normalmente pelo assunto, a gente tem odioso. Procura fazer coisas que a gente acha mais divertido, como assistir uma série, ou antes da pandemia sair com os amigos para ir fazer alguma coisa. Certo. André, e no período de propaganda eleitoral, né? No ano que tem propaganda eleitoral, você para assistir todos os candidatos naquele tempo que eles têm para fazer a propaganda eleitoral? Todos não. Não. E quais você prefere ouvir, ou ver, assistir? São os mais polêmicos, os mais engraçados? Normalmente não acho muito engraçado. Não, tipo assim, normalmente eu acho mais interessante quando a propaganda é um pouco mais bem elaborada do que às vezes só tentando repetir a Certo. mesma frase várias vezes. Uhum. Ok. Então vamos lá. Tem pouca gente querendo falar, só o André se compromete, porque ele é um cidadão que está tentando exercer seus direitos e deveres. Vocês demais que não querem falar, eu não vou julgar, cada um tem aí suas necessidades, né, suas vontades, mas este, gente, é um conteúdo para a gente sair um pouquinho da acomodação e falar sobre política e discurso político. É necessário. Vamos aqui para um outro vídeo. Quem quer falar? Os comentários no chat. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Emily, é verdade. Na verdade, eles controlam, como você pôs aqui. Mas as mudanças nos países, elas não ocorrem do dia para a noite. É paulatino. É construindo tijolo por tijolo. E se a gente não ficar fiscalizando e demonstrando a nossa insatisfação, nunca vai mudar. A gente tem que pressionar por meio das nossas manifestações, não individuais, mas manifestações especialmente coletivas. Só que a manifestação ela tem que ser coerente, não pode ser balbúrdia, né? Mayra, de fato, você tem toda a razão. E isso aqui que você está dizendo, né, que é entediante, às vezes é longo, um discurso bonito, vocabulário rebuscado, faz com que a gente se desinteresse, porque muitas vezes esse discurso com um vocabulário difícil e rebuscado é exatamente para demonstrar, querer passar a ideia de erudição e cansar a gente. Porque se fosse uma coisa mais objetiva, direta e clara, falar com clareza para o povo, aí a gente não a gente teria mais mecanismos de chamar a atenção, né? De fazer as cobranças, mas isso a gente vê ao longo do nosso estudo aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui mais um vídeo para a gente ir para as páginas do nosso Bernoulli. Só um minutinho. Não estou conseguindo ouvir nada. Não deu para ouvir? Não. Então, deixa eu voltar. Compartilhamento. Só um minuto. Criação de leis, votações e aprovações. E agora? Agora sim. Pode sempre existir uma dúvida com relação a quem faz o quê. Qual o papel do presidente, dos deputados,
E dos juízes? No Brasil existem 3 esferas de comando: o executivo, o legislativo e o judiciário. E cada uma age em um cenário. É o que nós chamamos de 3 poderes. O objetivo central da divisão dos poderes no campo político, existente desde a Grécia Antiga, era descentralizar o poder. Isso porque ele estava centralizado nas mãos de um pequeno grupo. A ideia central era favorecer um Estado mais justo, democrático e igualitário para todos os cidadãos. Com isso, a divisão dos 3 poderes tornou-se a base de qualquer Estado democrático contemporâneo. Mas o que significa cada um desses poderes? Bom, vamos desenhar. O poder executivo é exercido no âmbito federal pelo presidente da República juntamente com os ministros que são indicados por ele. Na esfera estadual, o poder se concentra no governador e nos seus secretários estaduais. E na esfera municipal, no prefeito e nos seus secretários municipais. Cabe ao executivo a administração do Estado observando as normas vigentes. Além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. É o Poder Executivo Federal que chefia o Estado e dialoga diretamente com o Legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. O Poder Legislativo é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Ao Legislativo cabe criar e aprovar leis. Cabe também a análise de como o Estado está sendo gerenciado e aprovar ou reprovar as contas públicas, podendo, inclusive, questionar atos do Poder Executivo. Em outras palavras, exerce função de controle político-administrativo e financeiro-orçamentário. Já o Poder Judiciário é representado pelos ministros do STF, pelos procuradores de justiça, pelos desembargadores e juízes. Ele tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo. Num resumo, o Legislativo cria as leis, o Executivo coloca elas em prática e o Judiciário cobra o cumprimento delas. Um poder não pode sobrepor o outro, porém existem algumas situações em que acontecem mecanismos de freio entre eles. Do Poder Executivo em relação ao Legislativo. Pode existir a adoção de medidas provisórias com força de lei, conforme o artigo 62 da Constituição Federal, que diz: em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Do Poder Legislativo em relação ao Executivo. A Câmara pode processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República, assim como promover o processo de impeachment, por exemplo. E do Poder Judiciário em relação ao Legislativo. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores estarão submetidos ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. É exatamente por tudo isso que um presidente da República não pode tomar certas decisões que não cabem no seu papel de executivo. E é por tudo isso também que houve um enrosco no caso da criminalização da homofobia, onde o judiciário teve que intervir sobre algo que o legislativo devia cuidar. Tudo estaria perdido se o poder de criar as leis, executar e punir os crimes estivessem reunidos todos na mão de uma única pessoa. A separação dos poderes é uma forma de descentralizar o poder, evitar abusos e manter a nossa democracia. E financeiro orçamentário. Já o poder ativo e financeiro orçamentário. Tia, se você estiver Oi, falando. voltei, porque eu estava tossindo muito, por isso que eu pausei aqui um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Estas informações do vídeo, vocês tinham conhecimento de tudo que o rapaz falou? Uma parte sim, outra não. Tipo, eu sabia que cada um tinha um certo poder sobre o outro para impedir que ele faça abusos, mas eu não sabia como é que ele podia intervir em cada um. Certo. Também. E o conceito de poder, do que o poder legislativo podia fazer foi um pouco mais abrangente do que eu sabia.
Então, a nossa Constituição, que é chamada de Carta Magna, que é a lei principal do nosso país, ela vai dando orientações gerais sobre a vida no país, né? Como a gente pode conduzir e ser conduzido no país. Abaixo, hierarquicamente, da Constituição, a gente vai encontrar outras leis, né? Que são como leis que vão, digamos assim, especificar como utilizar aquele princípio que está lá na Constituição Federal. Então, a minha sugestão é que para, digamos assim, a gente fundamente melhor o nosso estudo do capítulo 4, é que vocês, de fato, façam a leitura dos artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Não precisa ter a Constituição em casa, vocês sabem que na internet se encontra tudo. Vocês põem artigos 5º e 6º da Constituição Federal, façam a leitura, porque muitas das coisas que a gente vai ver a partir de agora neste estudo, gente, do capítulo do Bernoulli, ele vai estar embasado em quê, gente? Na Constituição, que é a lei máxima do Brasil. Todas as outras vão especificar. Por exemplo, nós temos na Constituição que, na página, bem que tiver com Bernoulli, é porque não vou parar bem aqui o vídeo agora, não. Deixa eu ver logo esse vídeo, aí a gente volta para o que eu estou falando. Vocês viram aqui que ele falou dos poderes, né? Nos âmbitos municipal, estadual e federal, e falou do controle que cada poder pode fazer sobre o outro, porque na Constituição diz que os poderes são independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Significa o quê, gente? Que um não pode entrar na esfera do outro, mas que os outros podem ficar o quê? Fiscalizando o trabalho dos demais, certo? A meu ver, o executivo e especialmente o legislativo, especialmente o legislativo federal, de fato é ele quem tem mais poder no Brasil. Por quê? Vejam qual é o controle do legislativo federal. É o controle político, administrativo, financeiro e orçamentário do país. Por meio de quê, gente? Da legislação, da criação das leis, dos projetos de lei e aprovação dessas leis. Alguém quer comentar? Não. Eu acho que ao longo dos anos no colégio, isso já foi falado algumas vezes, então eu já tinha essa ideia. Em que disciplinas? Acho que eu ouvi tanto em geografia, talvez, eu não lembro se eu ouvi em história e em português, se eu não me engano também. Não, foi geografia, só geografia e história mesmo. Ótimo, então, você já tem essa base, né? Então, vamos aqui para a página do Bernoulli, eu vou trazer para vocês e a gente vai começar a ler. É aqui que entra, gente, a interpretação textual. Não vai dar para eu ler tudo isso com vocês vão fazer a leitura da 67 até a 71 e as questões da página 70 e 71. Oi. Eu quero focar... Pode falar. Esse ainda não está transmitindo a tela. Não estou compartilhando? Não. A moment. E agora? Agora sim. Vamos lá. Discurso e propaganda no contexto político. Vou ler aqui para vocês um trecho que é a fala do Mikhail Bakhtin, um russo que é linguista, né, estudou a linguagem, quando se fala em gêneros do discurso. Que está falando o seguinte: na realidade, toda palavra comporta duas faces.
Quando ele usa a palavra aqui, gente, ele está falando da enunciação. E o que é a enunciação? É a comunicação. Tudo que a gente utiliza para se comunicar, certo? Enunciação, de modo geral, você pode entender dessa forma. É o ato de comunicação. Então, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Então, se vocês estiverem com o material de vocês, grifem, por favor. Procede de alguém, se dirige para alguém. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente analisa esse ensinamento do Mikhail Bakhtin, você vai entender que aqui a gente vai relacionar aos elementos da textualidade. Vocês ainda lembram lá do volume 1, os elementos da textualidade? Os critérios de textualidade são o quê, gente? A coesão, a coerência, a intertextualidade, a informatividade, certo? Mas estes termos aqui que eu pedi para vocês grifarem, se tiver com material, estão relacionados ao emissor e ao receptor. Quem é o emissor? É que procede de alguém. Quem é o receptor? Que se dirige para alguém. Então, aqui é emissor e receptor. E quais são os elementos da textualidade que estão aqui? Esse procede de alguém, já que é o emissor, é a intencionalidade. Esse se dirige para alguém, que é o receptor, é a aceitabilidade. Então, no discurso e propaganda política, no contexto político, gente, o que nós vamos ver? Que a intenção do discurso político vai depender de quem? Do público-alvo daquele político no contexto em que ele estiver inserido. Exemplo, quando o político está numa sessão, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que eles vão discursar, tem todo aquele discurso. Vocês já pararam para observar o tipo de linguagem que eles usam? Tem uma linguagem mais culta, mais formal, às vezes, dependendo do político, ele usa uma linguagem um pouco mais rebuscada. Vocês já observaram isso? Já. Eu sei que vocês não param para fazer para assistir a uma Câmara, TV Câmara ou TV Senado, mas em algum momento, num telejornal, a gente acaba ouvindo, né? Exatamente. E me digam uma coisa, esse discurso que eles fazem lá no púlpito da Casa Legislativa, ele tem alguma diferença para aquele discurso que um político ou um candidato a político faz, por exemplo, na época de eleição, nos programas eleitorais? Qual a diferença de comunicação e de enunciação? Sim, porque muda o público-alvo. Gisela, muda o público-alvo, exatamente. E mudando o público-alvo, a intencionalidade vai mudar, de certa forma, claro que não é completamente, mas ele vai mudar em relação de quê? Essa modulação? Da aceitabilidade do público, né, Gisela? Sim. Você pode falar mais sobre isso, a diferença? Gisela, você... A diferença entre os dois públicos-alvos, no caso, a aceitabilidade deles? Sim, sim. Bom, que primeiro, em época de eleição, ele vai falar pro povo, né, assim, de um modo geral. Exato. Então, ele vai ter que usar um vocabulário mais acessível e mais convincente, né? Vote em mim. A mensagem vai ser essa. Perfeito. Já no Planalto, ele vai, teoricamente, ele vai falar sobre algum projeto de lei ou alguma coisa no ambiente mais formal, compostos por os parlamentares e tal. Então, ele vai ter que se utilizar da norma culta e também, digamos assim, dissertar mais sobre o projeto dele ou argumentar a favor do projeto dele. Perfeito, exatamente. Ainda tem outra coisa, Gisela, eu não sei se você percebe desta maneira.
o discurso político, ele é muito, dependendo do contexto, vai ter uma gradação diferente, mas ele é um discurso que ele é persuasivo, né? Mas ele também procura encantar. Quando eu falo encantar, você acredita que a gente vai perceber mais razão ou emoção? Emoção, eu acho. Mais emoção, né? E em que circunstância? É no discurso político lá no púlpito da Casa Legislativa ou é na propaganda eleitoral que é feita na TV que tem mais encantamento do que persuasão? Pode repetir a pergunta? Ó, Não vamos entendi lá. direito. A gente tem dois contextos, tá? Tem Uhum. o político discursando lá na Câmara dos Deputados ou lá no Senado, discursando para os próprios outros políticos, né? Para outros políticos. Aí ele vai ter uma gesticulação, todo o trabalho corporal, ele vai utilizar uma linguagem um pouco mais elegante, mais rebuscada, né? Às vezes pouco inteligível, né? De pouco entendimento para a maioria das pessoas, porque ele está falando para seus pares, para aquele grupo que é, digamos assim, de mesmo nível profissional. Vou falar dessa forma, né? Já quando ele vai fazer uma campanha política na propaganda que vai ser direcionada para o povo, a gente sabe que a maioria do povo brasileiro ele está no nível intelectual mediano, então ele vai fazer o quê, Gisela? Modular aquela fala, seleção vocabular, o gestual, a postura, quem está no entorno, o local onde ele vai apresentar aquele vídeo, tudo vai ser com o intuito de encantar a população, certo? Então, Sim, entendi. sim. Aí tudo isso, Gisela, se traduz no que o Bernoulli traz aqui, uma diferenciação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui o Bernoulli está dizendo, gente, que o discurso político, vou ler bem aqui o primeiro período. O discurso político apresenta uma linguagem específica e geralmente fica restrito aos espaços legislativos estaduais e federais, às câmaras e às assembleias, ou seja, de político para político. Já a propaganda política apresenta vários aspectos e muitas vezes ela é decisiva para que um candidato seja escolhido. Inicialmente, é preciso identificar o público-alvo da propaganda, ou seja, para quem o candidato se dirige, para quem ele se propõe trabalhar. O nível de instrução e a capacidade de expressão do candidato podem dar pistas ao leitor sobre o seu poder de persuasão, mostrando se ele conseguirá efetivamente conquistar e convencer outros políticos de que suas propostas são, de fato, relevantes. Gente, o que vocês conseguem perceber de diferença entre discurso político e propaganda política? Qual é a diferença que vocês percebem? O vocabulário? Vocabulário, construções sintáticas e público, né? Tudo isso vai estar relacionado a quê? Ao meu interlocutor, a aceitabilidade do meu interlocutor. E a minha intenção vai ser sempre persuasiva. Eu sempre vou querer persuadir ou o outro político, né, das minhas ideias, ou o povo para votar em mim, para aceitar as minhas ideias. Muito bem, então vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro artigo da Constituição Federal, que fala bem aqui no parágrafo único que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Gente, o povo é que tem o poder, mas isso está na Constituição. De fato, vocês percebem isso no Brasil? Quem é que de fato manda é o povo mesmo?
Nem sempre, por causa que o povo não tende a participar da política, como a gente já falou aqui antes, então quem está comandando normalmente a política e a economia seriam os políticos, as pessoas mais ricas, o povo em geral não. Muito bem. Então vamos lá, a gente tem só 3 minutinhos, eu vou só ver isso aqui com vocês. Vocês vão fazer essas questões aqui, são bem rápidas, é coisa que vocês não terão nenhuma dificuldade. E na outra semana a gente vai ver isso bem daqui, gente. As atribuições destes cargos políticos, tá? Vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador e o presidente da República. É importante que a gente analise a atribuição de cada um pelo seguinte: na hora de uma propaganda política, alguns candidatos acabam prometendo coisas que não são próprias do seu cargo, se ele for eleito. Se, por exemplo, construir estrada não é atribuição de um vereador, mas ele promete durante a campanha que vai construir, por que a maioria da população, especialmente aquela que não é bem, digamos assim, estudada, letrada, por que ela vai acreditar? Porque nós, brasileiros, nos alienamos. A gente não procura saber quais são as atribuições de cada cargo, de cada um dos poderes do nosso Estado. A gente não fiscaliza, né? A gente não procura manifestar a nossa insatisfação, a gente manifesta insatisfação na família, com os amigos, mas a gente não usa os canais de manifestar a nossa insatisfação, né? Então, isso é o que a gente vai tentar criar como hábito a partir de agora, nesse material do Bernoulli, conhecendo pelo menos a base, alguns fundamentos da vida pública, para poder estudar o discurso político e a enunciação nesse contexto político, porque a gente vai trabalhar também com ideologias, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não. Não? Então tá. Então, gente, fica para casa leitura, página 67 e até a 71 com essas 5 questões, tá bem? E na segunda vocês vão descansar, tem um feriado. Na quarta-feira, a gente retorna a partir dessas páginas 70 e 71, tá? Certo. Então, um abraço para todos vocês e um bom feriado. Bom feriado para você também, tia. Obrigada.